Olá pessoal, hoje vamos iniciar a nossa filmagem no bairro medieval de São Pedro de Penaferrim, em Sintra.
Acabei de sair de dentro da igreja, ali estava super quentinho. Pessoal, eu não costumo filmar muito igrejas no interior, porque é como se fosse uma egrégora sagrada e às vezes eu tenho essa dificuldade. Mas agora nós vamos em direção à transição da freguesia de São Pedro de Penaferrim com a freguesia de Santa Maria e São Miguel, onde iremos visitar um local escondido. Acabei de verificar que eu encontrei mais simbologias aqui. Lá em cima, não sei se dá pra vocês enxergar, a cruz, igual a cruz que tem em Évora, né? A chama. E aqui, logo na entrada, tipo uma pinha, olha, também o mesmo estilo do que eu tava falando, do que tava aparecendo nas minhas sincronicidades. Mais um sinal. Nessa direção, vamos dar em direção à Rua da Trindade, que é uma das ruas principais de Santa Maria e São Miguel, onde está a Igreja de Santa Maria, que é uma das 4 igrejas principais que foi mandada construir por Dom Afonso Henriques após a Reconquista, assim como São Martinho, São Miguel e São Pedro. Indo em direção a essa rua, mas nós vamos por aqui.
Daqui se contempla a Serra de Sintra, que tão bem conheceu e tanto amou.
Vos chamo a atenção ao simbolismo da pinha, que eu comecei a visualizar ele já há alguns meses aqui pela cidade. E além da pinha representar a glândula pineal, ela também representa o pinheiro, que é o renascimento, né, da época de Cristo e a nossa ressurreição. Olá pessoal, eu estou aqui na frente do Palácio Nacional de Sintra. Estou a verificar as redondezas para ver se eu encontrava alguns dos caminhos, né, dos túneis que tem aqui perto, porque dizem que aqui embaixo do Palácio Nacional tem grandes túneis subterrâneos que ligam aqui o palácio até o Café Paris, mas eu olhei direitinho. Eu acho que é possível que ele ligue na igreja de São Martinho, porque a igreja de São Martinho foi uma daquelas 4 igrejas que foram construídas no mesmo período das 4 primeiras principais igrejas aqui de Sintra, que é Santa Maria, São Martinho, São Pedro. E então São Martinho está aqui perto, é uma dessas igrejas. E dizem também que os templários, eles andavam nesses túneis subterrâneos aqui, com certeza, né? Se a gente for analisar nas laterais as dimensões, a gente vê que realmente era alguma coisa bem grande. Enfim, vamos seguindo os mistérios da cidade, vendo o que a gente encontra. Hoje eu também estava com um chá de camomila, na verdade uma folhinha de camomila seca, e as folhas caíram. E eu verifiquei que ficou um formato que parecia uma pinha, um pinho, um formato meio para cima assim, na folha da flor. E no caso a base, né, com várias terminaçõezinhas, vários pontinhos nela, sabe? E hoje eu tava andando pela cidade e comecei a ver pinhas, coisas em formato de pinho. Deve ser a glândula pineal despertando, né? Mas brincadeiras à parte, eu também verifiquei que aqui na igreja de São Martinho tem um cordeiro logo em uma das abóbodas principais. A igreja é lindíssima, eu entrei e fiquei assim apavorada. Eu vou mostrar pra vocês aqui uma fotografia. E sabe o que me ocorreu agora, pessoal? Que na parte, né, quando a gente pensa sobre a ressurreição, eu tava vendo um documentário que a Lucilena Galvão falou que o apóstolo Pedro, ele disse que antes do cantar do galo, ele iria negar o nome de Jesus 3 vezes. Né, o cantar do galo, eu ando vendo bastante galos por aqui também, né? Vocês sabem que é um dos simbolismos, o galo, o alvorecer, a iniciação de uma nova vida. E eu acho que Santo André, ele era irmão de São Pedro, e tem uma grande estátua dedicada a Santo André aqui na igreja de São Martinho. E eu verifiquei que na lateral aqui do palácio tem uma cruz em X, parece um X. Enfim, que o apóstolo Santo André, né, Santo André, ele levava um X também como seu simbolismo. Então aqui no Palácio Nacional de Sintra tem esse simbolismo na lateral, esse X, e também ele na igreja de São Martinho. A gente vê, né, pessoal, que o caminho de Jesus Cristo é como a jornada do herói. Ele passa por todas as suas provas e no final tem essa ressurreição, que é a ressurreição que a gente vive também quando a gente passa pelos nossos processos alquímicos, quando a gente decide dar o passo nesse caminho, esse caminho incerto, mas que com certeza vai trazer os frutos da ressurreição pra gente, vai trazer a luz, vai trazer um renascer. Então, são escolhas que a gente faz conscientemente
e que vão alterar o rumo das nossas vidas, porque no momento em que a gente der o passo para dentro, a gente muda totalmente e isso é lindo, é realmente uma ressurreição, uma primavera e, enfim, é todo o simbolismo que eu puder dizer que é algo grandioso. Por um acaso, eu estava passando aqui na frente do cantinho do Lord Byron e estava a verificar aqui. Tem alguns azulejos que diz Sintra Antiga. E olha só, pessoal. Aqui tá o palácio. E olha, aqui na frente seria o Café Paris. Tá vendo aqui? Tem um poço. Olha só que interessante. E olha essa outra aqui, cadê? Deixa eu mostrar. Olha só. Olha lá a vista do Castelo dos Mouros. Aqui uma fonte. Aqui de Sintra Antiga, 1829. Gente, se realmente era isso, em 1829, a gente já tem a certeza que realmente é Gardens, Glorious Garden Eden. Com certeza, gente. Tô a vir pra casa, pessoal, que eu moro na freguesia de São Pedro. E eu vou passar aqui agora na fonte. E essa fonte, pessoal, o morador local falou que se for uma mulher, que se as mulheres que beberem dessa água, elas terão muita fertilidade. Então a gente pode dizer que pode ser fertilidade de todo tipo, inclusive criativa. E se o homem beber dessa fonte, ele teria sorte de todo tipo. Como eu tenho meu óleo feminino e masculino bem equilibrado, vamos beber então da água da fonte para ter muita fertilidade e sorte de todo tipo. Todos esses sinais sobre a ressurreição, tudo me leva a pensar também que é necessário a rendição, porque foi só depois de poder se render é que teve a morte e a ressurreição, mas primeiro teve a rendição. Então a rendição é necessária para poder ser um pouco mais humilde, talvez, para poder fazer o reverenciamento. Eu falo desse reverenciamento porque, como eu estava falando no vídeo anterior, Pedro negou Cristo 3 vezes. E depois no Cantar do Galo, que ele, né, o outro dia ele se deu conta do que ele tinha feito, né, depois que, desculpa, não é quando amanheceu o dia, mas enfim, quando o galo cantou, ele negou Cristo 3 vezes e depois o galo cantou. E depois que o galo cantou, que o Pedro se deu conta sobre, né, o que ele fez, e ele ficou com um pesar muito grande e teve um grande sofrimento. E Bach, ele compôs uma música chamada, vou colocar aqui o nome que eu esqueci, mas essa música fala sobre essa dor da rendição de Pedro depois do ocorrido. E ele nos coloca numa posição um pouco mais, eu só queria ser perfeita aos olhos da mãe, aos olhos do pai, a gente faz o melhor que pode, mas depois a gente se dá conta de todo o nosso processo, como foi até certas partes mais animalescas em que tivemos que evoluir, e coisas que a gente fez, e a gente se rende e pede perdão e pode conseguir olhar agora para uma nova vida, essa vida eterna, que é o segundo nascimento,
porque a gente nasce, né, da nossa mãe a primeira vez, mas depois tem o segundo nascimento, que é o nascimento do espírito, e é o nascimento do ser humano.